Olá! Se você quer conhecer um aplicativo para engajar seus alunos e realizar avaliações instantâneas, assista esse vídeo e conheça o Socrative. Veja como incluir as avaliações e como aplicá-las. Eu fiz 3 vídeos para uma série do Socrative. No primeiro vídeo, nós vimos como se cadastrar e como realizar configurações importantíssimas. No segundo vídeo da série, que é este, nós vamos ver como incluir as perguntas em um teste e como aplicá-lo. No terceiro vídeo da série, nós vamos analisar os resultados e ver diversas possibilidades de relatório. Eu sou o Carlos Renato, um especialista em tecnologias voltadas para o processo de ensino e aprendizagem, e este é o canal AprenderNet. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Após a vinheta, vamos ao Socrative. E aí agora tem as opções aqui, são as opções de teste. Quando eu clico aqui na opção de teste, o que vai acontecer? Ele já traz uma opção, um teste aqui, como default, né? Falando sobre um questionário sobre fatos, né? Mundiais. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso criar o meu teste. É aqui que eu vou criar essas perguntas. A gente vai ver que primeiro a gente cria e depois a gente aplica. Para criar as perguntas, eu vou fazer o seguinte. Vocês não estão vendo, mas eu tenho um segundo monitor aqui, né, onde eu coloco todas as informações referentes a este questionário que eu vou fazer. Vou incluir um novo teste através do botão Adicionar teste. Adicionar teste, eu posso fazer uma importação de um teste ou criar um novo. Vou criar um novo para a gente ver. E vou colocar somente 3 perguntas, né, só para efeitos didáticos. No caso aqui do nome, o que eu vou fazer? Ele já coloca o nome com default, eu vou colocar um nome aqui que será questionário sobre fatos mundiais. Ok? E aí, tem essa opção que a gente não vai mexer, que é alinhar teste ao padrão, que ele coloca algumas informações como padrão e um padrão dele, tá? Do Socrative. A gente não vai trabalhar com isso. E aqui é habilitar compartilhamento, que depois eu posso compartilhar esse questionário com outros professores. Né? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar as perguntas propriamente dito. Aí eu posso escolher posso criar 3 tipos de perguntas. E quantas perguntas eu quiser. Eu posso criar, por exemplo, perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou de resposta curta. Para essa primeira pergunta, eu vou escolher de múltipla escolha. Na múltipla escolha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar qual que é o enunciado da minha questão. Então o enunciado, eu vou colocar aqui, ó. Eu poderia estar utilizando, quando eu clico aqui para colocar as informações, eu posso colocar em negrita, aí tem uma série como é que eu poderia, formatações que eu poderia fazer, tá? Sublinhado, itálico, etc. E aqui também eu poderia colocar, né, as informações, por exemplo, quadrado, algumas questões matemáticas. Para inserir a fórmula, aí eu teria que estar usando a versão Pro. Então, na versão Pro é que ele permite inserir essas fórmulas. Mas aqui já dá algumas possibilidades matemáticas, ok? Então, já coloquei aí qual que vai ser o meu enunciado. Eu posso colocar também uma imagem, tá? Então, eu vou selecionar uma imagem para a minha pergunta, né? Para o enunciado. Então, vamos lá, tem a opção aqui que é colocar imagem. É opcional, você pode colocar ou não. Nesse exemplo específico, eu vou colocar. Então, eu vou clicar, depois que eu localizei em qual diretório que eu quero, eu vou na opção de abrir e ele vai trazer a imagem. Então, este desenho é de qual país? Aí eu vou colocar quais são as respostas, né? Eu vou colocar todas as informações aqui sobre os países. Então, a primeira aqui vai ser França, a segunda vai ser Itália, a terceira vai ser Canadá. E aí, o que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso adicionar mais perguntas. Ou se quisesse diminuir a quantidade também de alternativas, eu poderia. Vou na opção aqui, adicionar, mais uma resposta, desculpa, não mais uma pergunta, mais uma resposta. Então, vamos lá em Suécia. Ok? Bom, poderia também colocar imagens para as respostas. Mas no caso, se eu tivesse a versão Pro. Na versão
free, a gente não tem essa possibilidade. Podemos colocar somente os textos aí para as respostas. E aqui, se eu quisesse também, eu poderia incluir uma explicação. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma pergunta onde a gente vai utilizar essa opção de explicação. E tá aí a minha. Mas, Casenato, qual que é a resposta correta? Né? Para ele, quando o aluno preencher, né, o Socrativo saber se está certo ou não, né, a resposta que ele preencheu. Então, eu vou marcar aqui do lado, tá vendo? Que tem as opções. Então, aqui do lado, eu vou marcar qual que é a resposta certa. Poderia, inclusive, marcar mais de uma, né? Se fosse o caso. Mas, nesse caso específico, só tem uma resposta certa, que nesse caso vai ser a Itália. E aí, eu posso continuar incluindo novas perguntas. E eu vou fazer isso. Então, vou incluir agora uma do tipo verdadeiro ou falso. Então, vamos lá, incluir do tipo verdadeiro ou falso. E para verdadeiro ou falso, eu vou colocar uma afirmativa. Essa afirmativa, vamos lá, essa afirmativa vai ser: a Islândia é a maior ilha do mundo, verdadeiro ou falso? Nesse caso aqui é falso, tá? E vou colocar também uma explicação para isso. Qual que é a maior ilha do mundo? Então, eu vou colocar aqui embaixo que é a explicação, falando que a maior ilha do mundo é a Groenlândia, tá? Nesse caso aqui, ele só vai mostrar essa informação se na hora que eu for aplicar a prova, que a gente vai ver daqui a pouco, que tem a opção de poder mostrar ou não essas informações, ok? Então, se eu quisesse também colocar, ele poderia colocar uma imagem, mas nesse caso específico eu não vou querer. E aí eu vou para o último tipo, tá, de pergunta, que é pergunta de resposta curta. Então, aqui na resposta curta, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui também um enunciado. Nesse enunciado, eu vou colocar um tipo de pergunta, né, que vai ser de preenchimento. Então, aqui, ó, quer fazer uma pergunta de resposta curta, vou colocar aqui, ó, para preenchimento. Qual o maior oceano do mundo é o oceano? Aí você tem que informar, tá? E aqui tem as opções de resposta. Então, eu vou colocar lá que o oceano é o Pacífico. Nesse caso específico, eu coloquei com acento, tá? Aí, e se o aluno digitar sem acento? Opa, então eu tenho que colocar também que a resposta pode ser sem acento. Então, eu vou colocar o Pacífico sem acento, ok? Com relação a maiúscula e minúscula, não tem problema. Okay? Você não precisa colocar outras respostas maiúscula ou minúscula, que não tem essa necessidade. Só tem necessidade aqui, se tiver acento ou não, algum caractere como C cedilha, etc. Ok? Aí você tem que colocar a resposta mais, né, as várias respostas, porque ele pode escrever de forma diferente. Agora, com relação a maiúsculo e minúsculo, você não precisa se preocupar, ok? Que ele dependendo da forma, se maiúsculo ou minúsculo, ele vai aceitar corretamente. Só vai verificar o que foi escrito. Então, a gente foi no último tipo, ok? Então, já incluímos aqui, ó, todas as nossas perguntas. Então, a gente tem 3 perguntas. Poderia, se quiser aqui, ó, movimentar essas perguntas, a ordem delas aqui nesse questionário específico. E se eu quisesse também, eu poderia duplicar a questão e fazer as alterações, ou poderia também aqui, ó, excluir. E se eu quisesse fazer a edição para ajustar alguma coisa, então tem um botão aqui que é o botão, né, de edição. Vou clicar aqui de novo. Editei e está tudo certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher, né, incluir quais são os nossos questionários, ok? Então, a gente vai incluir esses questionários, né, que são os testes, através desse menu de teste. Então, agora eu vou salvar e sair. Então, tem 2 questionários agora. Um que o próprio Socrativo já incluiu automaticamente, ele já gerou, e o outro que eu acabei de fazer. E aí, dentro dessas opções aqui de questionário, eu posso fazer algumas outras modificações, se eu quiser. Por exemplo, eu quero pegar esse que o Socrativo criou, eu quero excluir. Então, eu posso marcar ele e na opção excluir. E aí, o que acontece? Só fica o que eu acabei de incluir, que foi o questionário sobre os fatos mundiais. Então, a gente já incluiu o questionário, tá? Existem algumas outras possibilidades aqui. Mas aí depois num outro momento, a gente fala sobre essas possibilidades. Agora, Casenato, que eu já incluí o questionário, o que eu vou fazer?
Só mais alguns detalhes. Opção de mesclar questionários e mover e criar várias pastas com tipo de questionário, eu tenho condições de fazer isso na versão Pro. Na versão gratuita fica todos os questionários aqui numa tela só, né? Onde eu posso dar algumas manutenções, etc. Bom, agora, Casana, que eu já incluí as perguntas, que são os meus questionários, que são os meus testes, eu quero aplicar isso para os alunos. Como que eu faço para aplicar? Para aplicar, eu venho na opção aqui, iniciar. Aí eu tenho vários tipos, né, várias opções aqui para iniciar testes. Mas nesse modelo que eu estou falando para vocês, eu vou utilizar a opção iniciar através dessa opção aqui, que é teste, ok? Em outro momento a gente fala sobre questão de corrida espacial, bilhete de saída e perguntas rápidas, que são um tipo só de perguntas que podem ser realizadas. Uma de múltipla escolha, uma de verdadeiro ou falso, ou respostas curtas. Nesse modelo que eu estou explicando para vocês, onde eu formo, o que eu faço, né, uma série de perguntas e quero aplicar essa série de perguntas para os meus alunos, aí eu vou na opção aqui de testes. Então eu vou clicar em testes, aí ele vai mostrar todos os testes que já foram incluídos. No caso, como eu só tenho um, eu vou marcar esse, que é o questionário sobre fatos mundiais. Então marquei qual que é o teste que eu quero aplicar e vou na opção de próximo. No próximo, o que acontece? Ele dá 3 opções de aplicação de teste. Um que é feedback instantâneo. Nesse feedback instantâneo, o que vai acontecer? O aluno vai preencher uma questão por vez. Inclusive pode, aqui tem várias opções, né? Exigir que ele coloque o nome, embaralhar as perguntas, embaralhar as respostas e mostrar o feedback da pergunta. Ou seja, logo após ele perguntar, ele vai falar se está certo ou errado. E lembra daquela opção lá de explicação? Ele pode mostrar a explicação também. Se eu tiver alguma dúvida sobre como funciona esse teste, eu só venho aqui em informação, que ele vai dar exatamente como é que funciona o teste. Outra opção que eu tenho é abrir navegação. Nesse caso, o que vai acontecer? O aluno ele pode, em um determinado momento, né, tanto no caso do feedback instantâneo quanto abrir navegação, ele pode fazer em momentos diferentes. Necessariamente não precisa ser feito quando eu estou dando aula, o professor está dando aula. Então, no abrir navegação, o que ele vai acontecer? Ele vai poder navegar entre as perguntas. Se ele vai poder navegar entre as perguntas, fica desabilitada aqui, ó, a opção de mostrar feedback da pergunta. Então, ele não vai mostrar logo após preencher, tá? Mas pode embaralhar a pergunta, embaralhar respostas. E aqui também, em termos de número de tentativas. A questão de número de tentativas é somente se ele estivesse usando a versão Pro. Outra diferença da versão Pro é que você pode falar numa turma, né, se você estiver utilizando a versão Pro, quais são os alunos de uma determinada turma. E aí você tem condições de verificar se os alunos, quais foram os alunos que fizeram a atividade, né, e colocar nominal esses alunos. A gente vai ver que, sem ser pela versão Pro, a gente pode exigir o nome, e aí pelo nome também a gente tem uma forma de identificar quem foi o aluno que fez aquela atividade. Então vamos lá. Agora eu quero fazer aquela que vai ser controlado pelo professor. Ou seja, é uma atividade que eu estou fazendo e no momento em que eu, professor, quero controlar pergunta por pergunta que vai ser mostrada para os alunos e os alunos vão responder. Essa atividade pode estar sendo feita dentro de uma sala de aula física, né, onde os alunos eles vão estar respondendo aquelas perguntas pelo seu celular, por exemplo. Ou pode ser feito também de forma online, através de um aplicativo como o Zoom, o Google Meet e outros aplicativos, né, que podem ser utilizados de forma online, onde o professor da casa dele, né, ou de algum lugar que ele esteja, ele inicia a atividade e os alunos, através dos lugares que eles estejam, ou em casa, ou algum outro lugar, eles vão preenchendo aquelas atividades que o professor está colocando. Então, eu quero controlado para o professor. Então, o professor ele vai passando pergunta por pergunta e tem um controle completo aí dessa atividade. Então, eu vou colocar, para esse exemplo específico, exibir nomes, né? Aqui outra opção que eu teria é embaralhar as respostas, se eu quisesse. Poderia estar usando essa opção. E mostrar feedback, não vou estar mostrando, mas poderia. E mostrar a nota final também, poderia mostrar a nota final para o aluno. Nesse caso específico, não vou mostrar. Então agora eu vou na opção iniciar. Já coloquei quais são, né, as parametrizações que vão ter no meu teste e vou na opção iniciar.
Neste momento, eu iniciei o teste. Tá? Iniciei o teste aonde? Então, esse teste está em qual sala? Na sala Aprender Net. Qual questão que eu estou? Na primeira questão de 3. Quantos alunos responderam? Nenhum. Os alunos ainda não entraram nesse teste, não começaram a responder. E, Carlos Renato, como é que eles fazem isso? Lembre-se que eu estou na sala Aprender Net. Então, os alunos têm que acessar também o Socrative, né? Então, eles podem acessar o Socrative, por exemplo, pelo computador, né? Então, aqui eu entrei no outro ambiente, né? Para fazer o login como aluno, para vocês verem como é que é. Então, vou acessar, o aluno tem que acessar o site socrative.com e na opção aqui, ó, de login. Aí ele aparece Student ou o Teacher. E lembrando que o aluno também pode clicar com o botão direito. Vou voltar aqui, colocar para traduzir e ele vai na opção de Connect. Aí login do aluno ou login do professor, que já está traduzido. Ele vai colocar como login do aluno. Ele não precisa se inscrever, não precisa fazer o cadastro no Socrative. Ele simplesmente precisa ir na opção login do aluno. Quando ele vai em login do aluno, ele vai apresentar uma outra tela, né, onde o usuário tem que falar o quê? O aluno tem que falar o quê? Qual sala que ele vai entrar. Né? Se eu for aqui para traduzir, ele coloca em inglês, aí eu posso colocar aqui em português, Português Brasil. Aí ele vai perguntar qual que é o nome da sala. Então o aluno tem que entrar naquela sala para fazer aquela atividade. O nome que eu coloquei, qual foi? Aprender Net. Então ele vai entrar na sala Aprender Net e vai entrar na opção Entrar, ok? Então ele clica aqui em Entrar. Antes de ir para a primeira pergunta, ele vai pedir para inserir o nome, né? Por quê? Porque quando eu configurei lá na avaliação, na atividade, eu falei que queria que o aluno informasse seu nome. Então, nesse caso específico aqui, eu vou colocar o nome de Maria. Maria. E vou colocar como concluído. Aí, para Maria, sim, vai aparecer a primeira pergunta para ela responder. Carlos Renato, aí eu posso também, eles podem acessar pelo celular? Sim, podem acessar pelo celular. E, no caso, vamos ver aqui como é que seria pelo celular. Pelo celular, o que vai acontecer? O aluno pode baixar o aplicativo, né? No caso, ele tem 2 aplicativos que podem ser baixados, ou do aluno ou do professor. Não nesse caso específico aqui, ó, eu já baixei os 2, e aí vocês estão vendo aqui, ó, que é o do aluno, student. Então, ele pode baixar o aplicativo dele. Ele precisa sempre baixar o aplicativo? Não, ele não precisa baixar o aplicativo. Se ele quisesse, ele poderia entrar no navegador, entrar no site do socrative.com, ir lá e conectar com o aluno. Ah, Carlos Renato, quanto que você recomenda para ele então baixar o aplicativo? Quando você faz constantemente atividades com o Socrative, aí você pede para os seus alunos baixarem. Por quê? Porque é mais fácil, eles não precisam entrar no navegador, depois de entrar no navegador, entrar no site Socrative, depois de entrar no site Socrative, fazer o login. Não, ele já vem aqui direto, ó, clica aqui no Socrative, ele vai abrir a tela, claro, ele vai pedir qual que é a sala, né? Então, no caso aqui vai ser Aprender Net. Então, aqui ele tá em inglês, mas você não precisa mudar para português, tá? Você só mudaria para português para ele traduzir essa tela aqui. Mas assim que você colocar lá para entrar na sala, o que vai acontecer? As instruções já vão estar em português. Tá vendo? Insira o seu nome, a instrução está em português. Porque o professor, ele mudou lá nas configurações do perfil dele que a língua vai ser português. Então, tá vendo aí como é que é importante? Então, o nome aqui, no caso, eu vou colocar um nome que vai ser João, tá? Poderia ser, que é só como exemplo, tá, gente? E vamos colocar como concluído, aí vai estar aparecendo aqui para o João, né, qual que é aquela primeira pergunta que está sendo controlada pelo professor. E vamos entrar no outro aqui também, que eu já loguei como no Socrative. Então, vou colocar o nome da sala, que vai ser Aprender Net. E vou entrar com terceira pessoa, que nesse caso aqui, vou colocar o nome como José, tá? E vai estar concluído. Então, são 3 pessoas que estão fazendo a nossa avaliação. Então, se eu voltar aqui, ó, na visão do professor, então vou voltar na visão do professor. Ele já está mostrando aqui, ó, que tem 3 alunos, ok? E quantos responderam? Por enquanto, nenhum respondeu. Então, vamos responder. Então, aqui, no caso,
Vamos entrar na outra visão, que é a visão do José, e vamos responder aqui, ó, que vai ser Itália, enviar a resposta. Aí se eu for ver da visão lá do professor, já tem um respondido. Então vamos entrar aqui e vamos responder. Aqui vamos colocar a resposta Vietnã e vamos mandar. E aqui que vai ser na visão do aluno, que está lá no celular, né? Vamos colocar como Itália também. Enviar a resposta. Vai estar recebendo todas as respostas. Vamos na visão do professor. E aí o professor pode, inclusive, até ver qual foi o resultado. Tá? Tem que tomar cuidado de ver se você está... vamos imaginar, se você está mostrando essa tela dentro da sala de aula, né? Caso você esteja fisicamente na sala de aula, ou apresentando essa tela. Tem que ver como você vai estar fazendo isso para a questão de mostrar o resultado ou não. Quando você coloca mostrar o resultado, ele vai mostrar todos os resultados, inclusive das pessoas que acertaram ou não, né? Assim, o percentual. Então aqui ele mostrou que a resposta certa é Itália e 67% acertou e 33% não, ok? Então, a minha recomendação é que você não esteja mostrando essa tela nesse momento para os alunos, ok? E esteja só você vendo essa informação. E aí, dependendo do percentual, aí você pode, aqui praticamente a maioria respondeu que foi Itália. Então, você não precisaria dar explicações a mais. Mas se você quisesse o percentual fosse baixo, né, assim, a maioria das pessoas errou, aí você poderia explicar mais, etc. Aí você vai ver a melhor forma de conduzir aí a sua atividade, ok? Então, ocultar resultados. Vamos passar para a próxima. A próxima vai ser, né, a afirmativa. A Islândia é a maior ilha do mundo, né? Nesse caso específico, quando eu mudei aqui para a próxima, o que aconteceu? Eu vou lá nas visões dos alunos, né? No caso aqui, vamos colocar como verdadeiro. Respondeu. Eu vou na visão do outro aluno, né? O outro aluno, ele vai mostrar, vai colocar como falso. Como verdadeiro também. Vamos lá, enviar a resposta. Tá? Aí assim que o aluno envia a resposta, ele fica guardando qual que é a próxima pergunta. Isso no caso do tipo de atividade que eu estou fazendo agora, tá? Que é uma atividade onde o professor está comandando. Se fosse os outros tipos de atividades que a gente viu antes, aí ele já passaria para a próxima pergunta. Mas nesse caso específico que o professor está comandando, só depois que ele comandar é que você consegue mudar. Então vamos entrar aqui agora na visão do aluno aqui que vai estar no celular e vamos preencher aqui e enviar a resposta. Vou voltar aqui para a atividade, ver na visão do professor, né? E tem os três que responderam. A mesma coisa, se quiser mostrar o resultado, então 33% acertou, colocou como falso, aqui 67%, né? Se eu quiser ver a explicação aqui, ó, Groenlândia é maior, tá? Então esse tem a explicação que você poderia estar colocando aí para os seus alunos, ok? E aí vamos a gente já fez duas atividades, todos os alunos agora, se eu entrar lá na visão dos alunos, eles estão esperando a pergunta, né? A próxima pergunta. E aí vamos na visão do professor e passar para a próxima pergunta. No caso aqui, vão ver os alunos, vão entrar na visão dos alunos, né? Então, esse aluno aqui apareceu a pergunta para ele, ele vai responder e ele vai colocar aqui, ó, primeira maiúscula, Pacífico. Enviar a resposta. Vou entrar no outro, vou colocar tudo minúsculo e vou entrar no terceiro e vou mandar a resposta. Então, vou entrar na visão do professor, né? No caso, eu posso optar por ocultar as respostas, mas também posso ver. Aí você tem que tomar cuidado só se você está mostrando ou não as informações. E aí está concluída a atividade, ok? Se eu quisesse, eu poderia iniciar uma outra atividade com meus alunos, ou simplesmente aqui e concluir mesmo, que é o que eu vou fazer. Então, vamos na opção de concluir. Então, vou concluir essa atividade. Ó, essa ação vai terminar as respostas das atividades ou não. Concorda? Concorda. Concluir. Tá? Coloque nos comentários o que mais te interessou ou se teve alguma dúvida. Se você gostou, curta e se inscreva. Aprender Net é o seu canal de aprendizagem digital.